Olá, Meu nome é Luciana Munhoz. eu sou a Thais Maia e nós somos as Bioéticas. E o nosso canal é voltado para a esfera da saúde e do direito. Hoje a gente vai falar sobre clonagem. Vocês pedem e a gente responde. Mais especificamente, a Cá Souza nos pediu para falar sobre a clonagem e a bioética. Então vamos lá. A clonagem é o processo pelo qual se busca a reprodução de uma réplica geneticamente idêntica, seja de uma célula, de um tecido ou de um organismo. O resultado da clonagem é o clone. A título de exemplo, a gente pode citar aqui o exército de clones do universo de Star Wars. E o patrimônio genético desses clones é do caçador de recompensas Jango Fett. Isso, e existem 4 tipos de clonagem que a gente pode falar. A clonagem natural, em que há a reprodução assexuada, geneticamente idêntica de populações, como por exemplo acontece com os fungos e com as algas. A gente também tem a clonagem de genes, em que há a replicação de um segmento específico do DNA. Temos também a clonagem reprodutiva. Essa é um pouquinho mais complicada. Vou dar uma pequena aula de biologia. A gente vai falar sobre células somáticas. As células somáticas são aquelas que formam a nossa pele, os nossos ossos, os nossos órgãos. Então, nesse caso específico da clonagem reprodutiva, você tem um óvulo em que se retira o núcleo e se coloca a célula somática. E aí você mantém o mesmo patrimônio genético da célula. Temos também a clonagem terapêutica, em que são utilizadas células tronco-embrionárias. Essas células tronco-embrionárias vão ser utilizadas para reparar lesões que ocorreram nos tecidos. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre a clonagem reprodutiva. O clone mais famoso até hoje, sem dúvidas, é a ovelhinha Dolly. Ela foi produzida em 1996 pelo cientista escocês Ian Wilmut. E por que ela foi tão famosa, né, a Dolly? A Dolly ela foi o primeiro mamífero que foi clonada a partir de uma célula adulta. Depois da Dolly, outros mamíferos já foram clonados. É o caso de bois, cavalos, ratos, até porcos. Aqui no Brasil, o órgão que cuida desse tipo de clonagem é a Embrapa. A Dolly, ela acabou passando por um processo, né, identificaram um processo de envelhecimento precoce e ela morreu poucos anos depois da sua clonagem. Hoje ela se encontra embalsamada no Museu Real da Escócia, que fica lá em Edimburgo. E aí assim, a gente começa a perceber que pode parecer um processo um tanto quanto simples a clonagem. E parece bem simples mesmo. Você tem um óvulo, tira o núcleo dele e coloca no seu lugar a célula somática. Na teoria é simples. Só que os pesquisadores que tratam desse procedimento, eles ainda têm um longo caminho para percorrer, né? Essa questão mesmo do envelhecimento precoce é algo que deve ser detectado até pela questão de como os clones vão lidar com isso, caso eles venham a existir. E na bioética a questão repousa sobre o melhoramento humano, o melhoramento dos indivíduos, que podem criar então super-homens, super-soldados. A gente também tem outros exemplos, como por exemplo aconteceu no filme A Ilha, ou também tem aquele outro filme Não Me Abandone Jamais, em que os clones foram criados para extração de órgãos. Parece uma coisa louca, um futuro distópico, mas não é não, gente, porque a gente sabe muito bem que dinheiro tem um lado muito obscuro, né? Então a gente também pode falar que as pesquisas científicas nem sempre são pautadas pela ética e moral, né? E o que o direito tem a dizer sobre isso? Se você é pesquisador e está pensando em fazer uma pesquisa envolvendo clonagem de seres humanos, fique esperto. A Lei 11.105 de 2005, ela proíbe essa prática lá no seu artigo 6º, inciso 4º, sendo que também é interpretado como um crime e a sua liberdade pode ser cerceada com uma pena de 2 a 5 anos aqui no Brasil. Existem outros documentos internacionais também que proíbem a prática da clonagem de seres humanos. É o caso, por exemplo, da Declaração Universal sobre o Genoma Humano e Direitos Humanos da Unesco de 1997, da Constituição Europeia de 2004 e também da Declaração das Nações Unidas sobre Clonagem Humana de 2005. Apesar de todas essas normativas no plano internacional, em 2008 aconteceu um experimento lá na Califórnia, em que o pesquisador conseguiu levar as células humanas clonadas até a fase de blastocisto. Ele alega que essas células elas acabaram sendo destruídas por um processo natural do próprio experimento, ou seja, elas foram desgastadas pelas próprias pesquisas ali que ele estava implementando.
Então, assim, o que a gente pode falar para vocês é que até janeiro de 2017 não existe uma norma, uma lei no mundo aprovando e autorizando o processo de clonagem de seres humanos. É isso, gente. Se vocês gostaram, não deixe de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like. Se você tem alguma sugestão, algum comentário, deixa aqui embaixo que a gente adora responder vocês. Até mais! Até mais! Rolou até um telefonema no meio. Eu ouvi. Eu Ficou com perdi um quantos pouco minutos? o foco. Não sei.